Mais uma atualização a respeito da guerra na Ucrânia. Na verdade, uma informação bem triste, né? E tanto a Ucrânia quanto a Rússia vinham evitando trazer um número exato em relação ao número total de vítimas. Tanto a Ucrânia quanto a Rússia, eles falam do número de baixas em relação ao outro lado, ao outro exército. A Ucrânia divulga o número de baixas do exército russo e vice-versa, né? E os russos divulgam o número de soldados ucranianos eliminados, e o número sempre parece muito maior do que o que de fato é quando é divulgado pelo outro lado. Quando eles divulgam do próprio lado, o número parece ser muito menor do que a realidade. O fato é que nenhum dos dois lados, eles sempre evitavam a falar aí de um número total de baixas entre civis, oficiais, desde o início, agora quase 3 anos de guerra na Ucrânia, né? E ambos os lados vinham evitando. Acontece que o Wall Street Journal divulgou aí um dado bem triste: cerca de 1 milhão de pessoas. Aí é o seguinte, essas vítimas, essa cerca de 1 milhão é entre mortos e feridos. Menos mal, né? Não é 1 milhão de pessoas mortas, tendo em mente que o número de feridos é muito maior do que o número de mortos, só que entre feridos médios e graves, né? Ferimentos médios e graves, ou seja, alguns deles ainda vêm a perder a vida depois por conta dos ferimentos. De qualquer forma, é um dado bem preocupante, é um dado bem triste, né? Cerca de 1 milhão de ucranianos e russos foram mortos ou feridos na guerra total de Moscou contra a Ucrânia, informou o Wall Street Journal no dia 17 de setembro, portanto, no dia de hoje, citando fontes que não foram reveladas e estimativas do sistema de inteligência do Ocidente. Kiev e Moscou evitaram principalmente comentar sobre as baixas que suas forças sofreram durante a guerra. De fato, tanto a Ucrânia quanto a Rússia, eles divulgam do outro lado. O exército russo perdeu número X de soldados, o exército ucraniano perdeu X, mas não divulgam o próprio dado. Eles tentam guardar esse número. A guerra já está em andamento há 2 anos e meio. Uma estimativa ucraniana... Deixa eu pedir para você, por favor, deixar o like, que eu acabei esquecendo. Não custa nada você deixar o like para ajudar o conteúdo a chegar a um número maior de pessoas. Também peço para você, por favor, confirmar se você já está inscrito nesse canal, né? É sempre muito importante e ajuda também o algoritmo desse canal, que entrega o conteúdo para mais pessoas. Feito o nosso trato, feito o nosso combinado. Então, uma estimativa ucraniana confidencial no início desse ano colocou as perdas de Kiev em 80 mil soldados mortos e 400 mil feridos. Reparem que o número é absurdamente maior de feridos do que de mortos, né? Esse dado também foi relembrado pelo Wall Street Journal, citando novamente fontes que não foram reveladas. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky apresentou um número muito menor de mortes militares em fevereiro, cerca de 31 mil soldados. Ele não revelou o número de tropas feridas, ou seja, reparem que o número parece muito menor. Quando os ucranianos falam no número de baixas, do outro lado, eles falam em mais de 500 mil. Se eu não me engano, a última divulgação foi quase mais de 500 mil. As estimativas de inteligência ocidental citadas pelo jornal colocaram as perdas russas em até 200 mil mortos e também cerca de 400 mil feridos, número parecido com o do exército ucraniano, mas os russos perderam muito mais soldados, mesmo no dado que não é dos ucranianos, mesmo em dados divulgados pelo Wall Street Journal. O número dos russos é mais do que o dobro de baixas ali no exército russo em comparação com o exército ucraniano. Isso está próximo das estimativas de Kiev sobre as baixas de Moscou, que são mais de 635 mil, então já subiu. Segundo a Ucrânia, os russos perderam 635 mil soldados, ali entre mortos e feridos, né? Até o dia 17 de setembro, portanto, até o dia de hoje. Documentos vazados do Pentágono, relatados pelo The Economist, em julho, sugerem que as perdas russas podem ser ainda mais graves, com a maior estimativa de 728 mil soldados mortos, mais de 700 mil soldados, entre mortos ou feridos, né? Moscou não divulgou
suas vítimas durante a guerra. O último número fornecido pelas autoridades russas foi de quase 6 mil, pouco menos de 6 mil soldados mortos. Vejam o descaso, né, dos russos em divulgar os dados. Quase 6 mil soldados. Claro que parece piada, claro que parece brincadeira, né? Mas não é, é de fato o dado divulgado pela Rússia. Tanto a Ucrânia quanto a Rússia procuram reabastecer as fileiras de seus militares, pois não parece haver um fim, não parece haver uma luz, né, no fim do túnel. Tanto Putin assinando aí novos decretos para aumentar o contingente russo, quanto Zelensky apelando para os países, por exemplo, ao redor da Ucrânia, que tem homens em idade de servir o exército, homens ucranianos, e que fugiram para lá. O Zelensky faz apelo para que eles devolvam esses homens, para que eles os enviem de volta. Então, os dois países vêm tentando, de fato, recompor o seu exército. Volto a falar, tendo em mente que não parece haver uma luz, né, no fim do túnel. Mas está aí um dado bem triste, divulgado, então, por algumas fontes do Ocidente, pelo Wall Street Journal. Cerca de 1 milhão de pessoas, entre russos e ucranianos, e entre mortos e feridos, foram vítimas dessa guerra até o momento, lembrando 2 anos e meio de guerra. Dado bem triste, porém importante, temos que divulgá-lo, né? Bom, fico por aqui, obrigado. Quem ficou até o final, tamo junto, valeu.